E aí, meus amiguinhos do segundo ano, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, essa semana eu vou fazer aqui uma pequena videoaula bem simples para ajudar você nos seus estudos, afinal de contas a gente vai passar agora para a dilatação superficial. Nas últimas aulas nós estávamos vendo a dilatação linear, que é a dilatação em apenas uma dimensão. Agora chegou a hora de nós vermos a dilatação superficial. Essa é aquela dilatação que acontece em duas dimensões. Se você coloca calor, se você oferta calor para a partícula, ela vai dilatar. Se você retira calor do corpo, ele vai contrair, tá certo? E isso interfere diretamente na variação de temperatura. Se ela for positiva, está aumentando o tamanho do corpo, se ela for negativa, o corpo está contraindo, tá bom? Mas o que é fundamental você lembrar e aprender logo nessa aula é a fórmulazinha que ela se assemelha muito à fórmula da dilatação linear. Observem aqui que enquanto na linear você tinha ali a variação de comprimento, comprimento inicial e a variação de temperatura, aqui você vai ter a variação de área, a área inicial, e também uma alteração aqui no que antes era o alfa, agora vira o beta, mas a variação de temperatura é a mesma interpretação. Então vamos entendê-la com mais intensidade. Você tem aqui a variação de área, tá certo? A área inicial. Esse beta é o chamado coeficiente de dilatação superficial. É importantíssimo que você lembre disso aqui, ó. Afinal de contas, em algumas questões vai ser necessário. Muitas das vezes em que você está resolvendo, vai aparecer não o coeficiente superficial, vai aparecer o coeficiente de dilatação linear. Aí você tem que lembrar que o beta é igual a 2 vezes o alfa. Então você vai multiplicar por 2 o coeficiente linear, o alfa da questão lhe der, tá bom? Muito cuidado que os alunos acabam se enrolando nessa parte usando o linear na fórmula do superficial. Então qual é o segredo? Se aparecer o coeficiente linear, se aparecer o alfa, você multiplica por 2 para só daí então você ter o beta. Em outros casos, o beta já é dado logo de cara, basta você ler com atenção, que ele vai dizer, ou você vai ver o símbolo, ou você vai ver a definição, coeficiente de dilatação superficial, tá bom? Então só relembrando, variação da área inicial, coeficiente de dilatação superficial e a variação de temperatura que nós já aprendemos é final menos inicial. Final menos inicial. Se a questão lhe der o alfa, você multiplica por 2, aí você vai ter o beta, tá bom? E isso aqui que eu acabei de colocar aqui embaixo, pessoal, diz respeito ao tipo de pergunta que pode ser feita. Da mesma maneira que no linear existia a pergunta de qual foi a variação do comprimento e qual o comprimento final, nessas questões vão aparecer esses dois tipos de pergunta. De quanto foi a variação da área ou qual é a área final, tá certo? Então aqui seria a formulazinha para as questões em que ele pede a área final. Então, a área final, você pode colocar o A também, da melhor forma, da mesma maneira que eu uso ΔT em alguns livros usam outra determinação para a temperatura, porque assim facilita o meu aluno entender, lembrar que aqui é temperatura, você pode colocar o A aqui também de área, tá? Então seria a inicial mais a variação. Isso quando ele te pedir a área final. Se ele te pedir apenas de quanto foi a variação dessa área, basta essa formulazinha aqui, tá bom? Então aqui só relembrando, para quando você for estudar, dar uma pausa e anotar direitinho, ó, ΔS variação de área, S0 área inicial, o beta coeficiente de dilatação superficial e o ΔT a variação de temperatura, tá bom? Vamos resolver uma questãozinha para fixar isso, ó. Vocês conseguem observar aí direitinho. Seguinte, um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4. Determine a variação da área deste quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius. Tá certo, muito bem. Essa questão, a área inicial ela não foi dada logo de cara. Nós vamos ter que calcular ela. Geralmente ela é ofertada, mas não impede de você calcular, só dar uma revisadinha nas fórmulas do cálculo de área de figura plana. No caso aqui do quadrado, um quadrado de 2 metros de lado, vou usar a fórmula área igual lado ao quadrado, tá bom? Então nós temos área igual a 2 elevado ao quadrado, vai dar 4 metros ao quadrado. Quando nós falamos, uma dica boa, quando nós falamos em área, ó, essa unidade vai estar sempre ao quadrado. Tá legal? Não vai ser toda vez que você vai ter que usar isso aqui, às vezes vai ser entregue logo a área, mas vira e mexe vai ter que calcular a área do quadrado, do retângulo, do triângulo, e vocês já viram isso em matemática, é só dar uma revisada, tá bom? Então, encontrada a minha área inicial, eu vou montar aqui os meus valores, ó.
Área inicial, 4 metros ao quadrado. O meu coeficiente, o beta, 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. E a minha variação de temperatura, aqui ela já foi dada pronta, não precisa subtrair ninguém. Lembra do bizu? Se eu vejo duas temperaturas, eu subtraio. Se eu só vejo uma, é porque é aquela que eu vou usar. Então tá aqui, 80 graus Celsius. Tá legal? Pois bem, só recapitulando, antes de eu finalizar aqui o cálculo, mais uma vez. Quando que eu vou saber se eu já tenho a área inicial? A questão, claro, vai dizer, fique atento às unidades que estão ao quadrado, porque elas são áreas. Aqui no caso, no enunciado não aparece, aparece apenas o lado do quadrado, aí daí a necessidade de eu fazer o cálculo da área, tá bom? Mas volto a dizer, em alguns casos ela já é entregue de bandeja para o aluno, você vai calcular realmente a variação dessa área. Para finalizar essa questão, então está aqui a fórmula, variação da área inicial, coeficiente, variação de temperatura. Que em alguns casos, quando você se aprofundar aí, for dar uma estudada, ver alguns livros, também aparece dessa maneira, mas volto a dizer, isso aqui é uma adaptação para facilitar que o meu aluno entenda, o T de temperatura, legal? Bora lá, substituindo. Temperatura inicial, área inicial 4, coeficiente 1,6 vezes 10 a menos 4 e a minha variação de temperatura 80. Agora, é aquele esqueminha, a potência eu vou deixar por último e vou resolvendo esses outros valores. 4 vezes 1,6 vezes 80, 512 vezes 10 elevado a menos 4. Aí aqui, galerinha, vale lembrar o seguinte, como em alguns casos vai ser necessário você somar a área inicial com a variação, já vá se acostumando a desmontar essa notação. Então, como é que a gente vai desmontar? Como nós vimos nas aulas. 512 não está negativo? Então, vamos colocar aqui, ó. Se tem menos 4, eu coloco mais 4. Se eu coloquei mais 4, eu tenho que pular 4 casas para a esquerda. Então, olha lá. Olha aqui no finalzinho, ó. 1, 2, 3, 4. Como pulou mais uma casa, eu coloquei o 0 e o 0 e a vírgula. Então, nós ficamos com o seguinte, 0,0512 metros quadrados. E essa é a variação da área. Caso ele pedisse para dizer qual é a área final, eu pegaria esse valor e ele seria somado ao 4, que é a área inicial. Tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer coisa é só entrar em contato. Bons estudos e até a próxima!